Ok, pessoal, então vamos dando continuidade nesse trabalho dessas videoaulas que nós estamos fazendo. A primeira nós falamos sobre o que olhar antes da abertura do mercado, ok? Que foi uma solicitação que foi feita para que nós falássemos durante o mercado o que eu olhava para poder entrar em uma operação. E a proposta para nós aqui seria a gente ampliar essa visão do que olhar, né? Então nós vamos mostrar aqui agora durante o mercado aberto, já que nós já falamos antes do mercado abrir, ok? E aí depois na sequência nós vamos falar depois que o mercado estiver fechado também o que a gente olha, ok? Para poder fechar o pacote completo. Então bora lá então, galera. Opa, tá aqui. A primeira coisa que eu faço, então, é vir aqui e colocar no 21R, ok? Para que nós possamos fazer um acompanhamento de como o mercado vem se desenrolando através do canal de regressão linear, ok? Porque com isso você consegue ter uma visão macro do sistema e ele mostra para você qual que é o viés do mercado. Esse daqui é o canal de regressão linear que mostra o viés para a gente, ok? Então já de cara eu consigo saber que o mercado está numa descendência, ok? Ele já mostrou para mim aqui que ele teve um topo, o topo maior, esse topo azul, ele é de 1597 períodos, ok? E ele também já fez aqui embaixo o Lau, que é a parte mais baixa. Então eu tenho a parte mais alta de 1597 período e a parte mais baixa de 1597 período. E ele ainda continua mostrando para mim que o mercado está numa descendência, tá? Então esse é o primeiro tópico que eu estou aqui levantando para a gente observar. Nós tivemos também uma sinalização do canal, no canal do 233 período, ok? Que é esse Haig aqui. Como ele já apareceu o Lau aqui, ele tinha um Lau aqui para baixo, ok? Por isso que ele fez um Haig aqui em cima. Aí, como ele já fez um Lau aqui embaixo, então o daqui sumiu, que é o que vai acontecer com esse Haig aqui, ó, o azul. Como nós já temos o Lau aqui, quando ele formar um outro aqui em cima, então este daqui vai sumir, né? Porque o período vai ser um outro período que está condizente com este movimento, né? E aí a gente vai querer ver um novo Lau, um novo Haig azul aqui em cima também, do mesmo jeito que nós vimos. Haig vermelho, Haig verde e os dois aqui embaixo no mesmo ponto. Lau verde, Lau vermelho, ok? Porque os outros vídeos vocês já viram, então vocês já sabem o que significa, qual que é o período aqui, mas eu vou reforçar. O verde é 89 períodos, o vermelho é 233 períodos e o azul ele é 1597 períodos, ok? Então a gente vai acompanhando esses movimentos. Isso demonstra aqui para mim que encerrou esse movimento aqui completo, ok? E ele iniciou um novo período que vai se estender e a gente vai querer ver daqui, desse Lau até acima, um outro Haig de 1597 períodos, ok? Quando isso acontecer aqui para cima, mostra para mim que encerrou esse movimento, ok? Perfeito, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vê é exatamente como é que está o mercado nesse instante. Outra coisa que a gente dá uma olhada também é qual que é a linha deste canal de viés, que é a linha forte. Então ele bateu aqui na linha 2, DP mais 2, falhou de fazer a DP 3, mais 3, ok? Então essa falha aqui já mostra para mim uma grande sinalização, ok? Ou seja, conforme eu já orientei vocês, esse ponto aqui, ele passa a ser o ponto que a gente considera como ponto médio, zero, né, da contagem. Então, se esse aqui é o ponto zero da contagem, então eu vou ter 1,
2. Então eu já esperava, quando ele fez esse movimento, que ele viesse para a linha central, para a mediana, ok? Então ele vai dar continuidade para baixo? Bem, eu acredito que, como nós vimos aqui, ó, ele falhou de fazer a DP menos 2, ele chegou na DP menos 2, falhou de fazer a DP menos 3, então eu estou aguardando esse preço vir buscar o DP menos 2. Então essa é a leitura macro que eu já tenho para o mercado antes dele abrir, ok? Já consigo enxergar esses eventos e isso eu estou falando agora já com o leilão já prestes a ser aberto. Então eu sentei na mesa e estou fazendo meu estudo para poder entrar no mercado, ok? Nós já fizemos todas essas leituras antecipadamente, mostrando para vocês no outro vídeo, mas ainda assim, na hora que eu sento aqui para iniciar o mercado, antes do leilão, eu faço novamente passo a visão novamente aqui, para poder já entrar no mercado sem viés, apesar desse canal se chamar viés, né? Eu não quero entrar com imaginando que eu queria, que eu gostaria, não, eu estou reforçando o que eu estou vendo aqui para mim, ok? Se você não é o tipo que necessita desse reforço, tudo bem, mas eu gosto de fazer isso para garantir que eu vou estar entrando com a certeza do que eu vou estar fazendo, perfeito? Então vamos lá na sequência, a gente vai agora mudar o canal. Agora a gente coloca o canal de 233, que é o de tendência, ok? Então, o que eu venho buscar nesse canal aqui? Eu quero saber onde que está o DP mais 2 e o DP menos 2, ok? E aí eu venho aqui e marco ele, né? Deixo ele aqui apontadinho, onde que é o DP mais 2, okay? Porque o operacional, né, onde a gente faz a operação, não é no 21R. Então, mas esse 21R, ele mostra pra gente um período bem maior de tempo aí para você conseguir entender o que tem o mercado de intenção. E veja que ele bateu no DP mais 2, ok? E desceu e veio buscar no DP mais menos 1 e está vindo em direção ao DP menos 2. Então, com isso a gente reforça novamente aqui a visão que a gente tem de mercado, ok? Ou seja, ele falhou de fazer o DP mais 3, então a linha forte está sendo o DP mais 2 aqui em cima, confirmou para a gente numa segunda batida que o DP mais 2 é a linha forte, então num retorno aqui, possivelmente a gente vai ter indicativos de que ele, ao buscar esse DP mais 2, ele pode até, dependendo de como estiver o mercado, vir buscar essa DP mais 3. Mas isso é outro momento, né? Quando a gente estiver analisando a subida dele. Porque nesse instante nós estamos enxergando que ele está com tendência de queda, de baixa. Então, vir buscar 47,98 é um ponto muito positivo aqui para a gente pensar em deixar marcado. E é o que eu faço. Então, essa é uma região que, quando acontecer de chegar aqui, a probabilidade dele fazer início de subida é muito grande. Então, compra aqui é muito bem-vinda, ok? Então, vamos agora analisar junto com esse canal de tendência, nós vamos colocar também o canal de movimento, porque aí o canal de movimento é o que dita para nós a sequência, a direção que o mercado vai estar se posicionando, ok? E o que é mais interessante para a gente observar aqui, tá? O mercado, nós sabemos que ele tem direção para cima, direção para baixo, ou ele está lateralizado, né? Então, quando a gente começa a observar isso, né, os canais, ele vai dar exatamente esse sentimento para a gente, tá? Quando eu falo então que nós estamos numa tendência de baixa, indicada aqui por esse canal, ok? Ou seja, o viés mostra para mim que nós estamos num momento baixista, ok?
No entanto, nós tivemos aqui nesse movimento aqui, ó, que ele subiu. Então a direção do mercado era para cima, ok? No entanto, nesse instante aqui, tanto a direção está sendo de queda, quanto o movimento mostra para nós, também dentro desse movimento, mostra para nós que o sentido é para baixo, ok? Então essa concordância de direção e sentido, ela é muito boa para a gente tomar decisões. Ou seja, dá para fazer compra? Dá, mas veja que a compra fica enroscada, ó. Sobe um, cai um, metade. Sobe um pouquinho, cai metade. Sobe um pouquinho, cai metade. Ou seja, sobe 2, cai 1, sobe 2, cai 1, né? E isso faz com que a gente fique com dúvida se o mercado vai estar para que lado, será que ele vai romper esse ponto aqui, esse topo mais alto, né? E se não rompeu, para onde ele está indo? Então nós temos agora, através da tendência e do movimento, um sentimento mais completo a respeito do mercado, como ele vai estar se comportando, ok? Então, uma vez que a gente já fez esse olhar, né, a gente entra para o momento do leilão, agora aguardando para ver o sentimento do que o leilão vai introduzir para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o leilão, ok? Então, eu tenho aqui uma tabelinha onde a gente vai registrando os eventos que vai acontecendo, ok? O que eu espero aqui dessa tabelinha? Eu espero captar a mínima e a máxima. Então eu só vou registrar novamente os valores aqui se ele extrapolar, ou se a quantidade teórica que eles estão negociando, passando naquele ponto, for maior, começar a tomar volume maior, tipo aqui, ó, 1505, 1528, 1557, 1654, 2032. Então começa a pegar volumes maiores de quantidade de negócio que eles têm intenção de fazer naquele ponto, e isso passa a ser regiões importantes. Só que eu não vou considerar essa região como importante. Eu vou primeiro considerar esse ponto máximo aqui como importante, ok? Que é onde foi coletado o dado do mini, ok? E do cheio, ok? E aí o que eu faço? Eu faço uma média desses dois aqui. Então esse valor aqui é um valor médio dessa quantidade de dados que eu lancei do mini, e esse aqui é uma quantidade média dessa quantidade que eu lancei do cheio, ok? E aí eu faço uma média entre esses dois pontos aqui para poder averiguar onde é que o leilão ficou como ponto médio para mim observar. Hoje é feriado, hoje é dia da consciência negra, então eu não operei hoje. Esse daqui é o dado de sexta-feira, ok? Então não dá para poder mostrar a nível de hoje como é que ele estaria se comportando, mas se você observar 48,60 arredondando, né? Vamos dar uma olhadinha lá, só um minutinho. Então vamos pegar aqui ó, o número 48,60. Vamos dar uma olhada lá no 48,60, como é que ele se comportou. Vou colocar aqui uma linha de resistência para que ela nos oriente, mostrando onde é que essa região está, ok? E vamos reforçar aqui com uma linha e deixá-la bem grossa para nós visualizarmos. Então tá aqui, ó. Veja como o ponto foi relevante para nós, olha. Ele já fez uma abertura, chegou exatamente no 48,60 e serviu de resistência, ok? Eu também gosto muito de fazer essa visão desse ponto aqui, para que eu consiga visualizar onde está o cupom limpo, ok? Com isso a gente consegue acompanhar e ter uma ideia melhor do mercado. O cupom limpo não vai estar mais lançado aqui, porque ainda que eu não operei, eu deixei atualizado, tá? Então, mas o cupom limpo, eu venho e marco ele dessa forma. Aqui, ele está marcado ainda, porque eu gosto de largar, mas estava numa outra tela,
e aí eu vim para ela está aqui ainda. Então veja, ó, 48,60 ele ficou exatamente bem próximo, né? Não exatamente no cupom limpo, mas ele ficou dentro do cupom limpo, ok? E isso é muito interessante, porque essa marcação do cupom limpo mostra para nós um dos itens que nós precisamos acompanhar também, tá? Então, quando eu vejo lá no leilão que o valor do leilão está acima do cupom limpo ou ele está abaixo do cupom limpo, isso já é relevante para mim, porque esse ponto de resistência eu vou considerar ele naquele ambiente que seria acima do cupom limpo é uma região compradora por natureza, abaixo do cupom limpo é uma região vendedora por natureza, ok? Por quê? O cupom limpo é o local onde os estrangeiros ele vai procurar fazer a sua entrada dentro do mercado brasileiro, ok? É a fonte de análise para ele saber se investir aqui no Brasil e não em outro país seria mais vantajoso para ele. Então, por esse motivo, a gente faz esse acompanhamento e saber se esse ponto médio do leilão ele está posicionado dentro de uma região compradora, dentro de uma região vendedora, passa a ser importante para a gente, tá, ok? Então, dando sequência naquilo que a gente observa durante o mercado, vamos lá. Então, eu já vou dando início no mercado, fazendo as minhas marcações, ok? Então, eu vou colocar os dados da CME, né? Acho que vai ficar mais fácil mostrar por aqui, ó, que eu faço o lançamento e publico aqui para vocês, ok? Então, essa publicação aqui, ela, opa, não é aqui não, aqui. Então, a gente vem aqui, ó, e vai dar uma olhada. Já fizemos a leitura, né, do que vai acontecer no mercado a nível de agenda, e aí a gente pega e dá uma olhada nas opções de dólar, como provavelmente o mercado está querendo enxergar, querendo desenvolver a atividade, ok? Então a gente dá uma olhada aqui, qual que vai ser provável volatilidade do dia. Publicamos também exatamente essa série, onde é que estão os maiores volumes e onde que estão os maiores contratos, ok? Nesse caso foi aqui no mesmo ponto, ok? Damos uma olhada também na put, qual que seria a volatilidade para um strike determinado que a gente avalia, para ver qual que seria a melhor opção aí para o mercado buscar. Também publicamos aqui onde que estão os maiores volumes e onde que estão a maior quantidade de contrato. Nesse caso, a maior quantidade de volume está em 5 mil e a maior quantidade de contrato está no 50-50. Damos uma olhada no VIX, né, como é que o VIX está, e isso a gente continua acompanhando ao longo do dia, ok? Porque ele pode entrar numa região de forte venda, porque aí o mercado ele não está muito propenso a correr risco, ok? Então, quanto mais forte estiver a compra, mais propenso o mercado está a correr risco. Então, a gente quer ver o mercado correr risco. E para isso, o dólar tem que subir junto com o VIX, porque eles trabalham em conjunto, ok? Fiz já o meu estudo do VIX, para ver quais são os possíveis pontos médios, máximos e mínimos, ok? Observei que a volatilidade entre os 30 últimos dias, né, ela estaria em torno de 22% de queda, e também percebi que a volatilidade histórica, ok? O mercado, a hora que eu peguei, ele estava abaixo dela, ok? Então, eu vou fazendo todo esse acompanhamento para a gente saber como que o mercado está de sentimento para poder operar. Lancei o cupom limpo para que vocês tenham consciência de onde que ele se encontra. Para quem souber pegar, é só pegar e lançar também. Lanço esse dado no meu gráfico, né, como eu mostrei para vocês lá. Pego os pontos de pivô
ok? Eu calculo os pontos de pivô, eu não gosto, porque senão vai ficar muita linha lá no gráfico, eu já coloco muita coisa, então esse daqui é o tipo de acompanhamento que eu faço por fora, pela tabela, ok? E fico com atenção nesse ponto, porque é o ponto médio onde o mercado tende a retornar. Então por isso que eu já coloco ele como ponto pivô, é o ponto de atenção, ok? E recebo um bom dia carinhoso aí de algum pessoal, no caso aqui é o Araújo, todo dia mandando esse post aí pra gente. Um abraço, Araújo. Ok? Então esses aqui são os dados relevantes para a gente acompanhar, e aí publico também onde é que está o preço justo do dia, ok? E aí esse dado eu também lanço lá para acompanhamento. Então tudo isso é gerado através dessa tabela, né, desse gráfico aqui, dessa planilha, ok? Onde ele vai me mostrando então esses pontos, e eu vou fazendo o acompanhamento da Petax, se o mercado está agredindo para compra ou para venda, ok? Quais são os pontos que ele tem de necessidade, tanto para máxima quanto para mínima. Vou acompanhando onde é que está o ponto de resistência e de suporte, que seriam as máximas e as mínimas do dia, ok? Veja aqui qual que é a frequência média. Hoje ela está dando praticamente a mesma, tanto a mínima quanto a máxima, ela está dando a mesma coisa, mas isso varia de dia para dia. Quanto maior a volatilidade do mercado, maior ele vai dar essa distância entre a mínima e a máxima da média de frequência, ok? E vou acompanhando através do IV Rank qual que é a porcentagem que está acontecendo, porque esse é um indicador que quanto mais baixo ele estiver, mais sobrevendido ele se encontra. Quanto mais próximo de 100% ele estiver, mais próximo de uma compra ele vai estar, ok? Dou uma olhada aqui qual que é a volatilidade prevista para o dia. Por exemplo, hoje foi 48, mas pelo IV Rank ele falou que a gente poderia chegar, porque ele vai sendo construído ao longo do dia, né, até 100 pontos de diferença. E aqui eu vou acompanhando a volatilidade que está acontecendo em tempo real, ok? Ou seja, hoje nós tivemos uma volatilidade de 60 pontos, 12 pontos acima do programado, que estava 48. Vou acompanhando a POC, e através da POC a gente tem dois alvos, ok, para perseguir. Se o preço estiver abaixo da média, ok, que eu vou acompanhando aqui a média do dia, qual que foi? 48,84. E se ela estiver abaixo desse ponto médio, eu começo a olhar para o 48,57. Se ele estiver acima da média, eu começo a olhar para o 49,06, ok? Vou acompanhando também o spot, tá? E lá no spot, vamos dar uma pegada aqui para vocês verem. Então, dentro do spot, a gente vai acompanhando o comportamento que ele vai se desenvolvendo ao longo do dia. E aí, com isso, eu vou buscando alvos aqui dentro também, com a mesma estratégia dos canais, ok? Ou seja, se ele bateu no DP menos 2, menos 3, começou a virar para cima, eu já começo a mirar no DP mais 2, no DP mais 3. Se ele chegou aqui e está descendente também, ok? E ele vinha em direção à mediana, eu já começo a observar aonde que ele poderia bater na mediana em relação ao DP mais 2, menos 2, menos 3, e ver qual seria o alvo. E aí eu venho aqui, pego esse alvo, por exemplo, uma vez que parece que ele está fazendo movimento de alta, né, o DP mais 2, ele daria aqui, ó, 48,637. E aí eu já coloco aqui então também, ó, 48,63,7. E aí eu passo a ter alvos no 49,6650, ok? Então é assim que a gente começa a observar o mercado e tomar decisões de entrada ou não. Até agora a gente ainda não foi lá fazer uma operação. Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês tudo que eu fico olhando para tomar uma decisão se eu vou entrar numa operação ou não, ok? Temos aqui também o acompanhamento dos principais pontos do mercado, e
onde que ele trabalhou nos últimos 3 meses com maior relevância. Então, esse ponto aqui, o 48,80 é um ponto relevante para poder se observar, ok? E temos muito mais para cima e muito mais para baixo também, tá? Mas de qualquer forma, esse aqui é um gráfico que vai sendo atualizado e eu vou observando como está sendo o comportamento dele no mercado. Esse daqui é um gráfico com os DIs, ok? E com isso nós temos a de curta, as pernas curtas, as pernas longas e a intermediária, ok? Então eu quero ver se nós vamos estar com o valor, né, do DI abaixo ou acima da última que aconteceu, ok? De ontem, né? Então eu pego a última de ontem, registro aqui e vou acompanhando para ver se o dia de hoje ele está superando ou não esse ponto de ontem. Ok, o que mais que nós vamos dar uma olhada? Também ao longo do dia a gente vai registrando as PETACs e ela vai mostrando para nós aqui o comportamento visual, né, desse desenvolvimento dessa estratégia. Que no período da manhã a gente tem então a abertura, onde a gente começa a observar o mercado, ok? Depois entre 9 e 10 horas deve de acontecer, como vocês já sabem, que a gente sempre fala, um topo ou um fundo. A hora que eu consigo identificar esse topo ou fundo pode ser 9h30, 9h40, não importa o horário. Aí eu já passo para a estratégia da PETAX, ok? Aí eu já começo a olhar para a PETAX. Depois das 13h10, a gente já ajusta para o ajuste. Mas é assim mesmo. Enfim, a gente já começa a olhar o ajuste do dia e depois das 16 horas a gente começa a olhar para o fechamento. No entanto, apesar de existir essas 4 estratégias que é ao longo do dia, eu paro aqui na PETAX. Acontece que pode ser que eu venha a operar no período da tarde, desde que haja algo que justifique volatilidade. Se não tiver volatilidade, alguma notícia que produza volatilidade, eu não opero depois das 13 horas. Olha lá que para mim, a minha regra, né, como gestão de risco, falta lançar mais algumas coisas aqui, mas eu me proíbo de abrir uma operação a partir das 11h30, ok? Se eu estiver na operação, eu vou dar continuidade. Se eu não estiver na operação, eu não vou entrar. Eu vou pensar 2 vezes se eu vou entrar depois das 11h30, ok? Já caí em várias ciladas, vários traps aí, e acho que não vale a pena você ficar sofrendo, virar torcedor. Então, eu tenho por regra abrir uma operação antes das 11h30. E se ela prosseguir, beleza, aí ela pode até chegar até as 16 horas, não tem problema. Se eu entender que vale a pena continuar, né, a gente vai dar continuidade na operação. No entanto, depois das 11h30 eu penso 2, 3 vezes se vai valer a pena fazer aquela operação ou não, ok? Aí nós temos aqui também como decisão das operações, se nós vamos entrar com isso. Então, quando a gente acompanha aqui a PETAX, nós vamos acompanhando também qual que é a região onde ela provavelmente vai estar compreendida e qual que seria a possibilidade dela sair. Então, nesse caso aqui, essa aqui é a PETAX de hoje, do dia 20, que eu lancei porque ela vai ser importante para mim, para gerar os meus estudos a partir de amanhã, né? Para amanhã, a partir não, para amanhã. Então, veja que ela ficou aqui, ó, entre 48,58 e 48,31,5 e ela saiu no 48,77, ok? Então, a gente já vai fazendo esses estudos, mas você vai falar assim, ela não reproduziu, porque isso aqui continua correndo, né? E o mercado não para. Então, veja que nós estamos aqui no 48,55 e ela está mostrando para mim que o preço está exatamente entre esses 2 pontos, ok? Então, ela não trava, ok? Finalizou a PETAX, ela fica travadinha também? Não fica, tá legal? Mas é isso aqui que a gente fica acompanhando durante as prévias da PETAX, e as operações nossas no período da manhã tem muito peso em cima disso aqui. O desvio de volatilidade também a gente fica acompanhando para poder observar onde que ele está, ou seja, nesse instante a volatilidade está entre 48,77,5
e 48,50, ok? Pontos de reversão a gente também fica acompanhando ele, ou seja, o mercado está no 48,51, ponto de reversão para cima está no 48,61 e para baixo no 48,44, ok? E temos os pontos importantes, que é aquele que eu falei do pivô, e temos um segundo ponto que a gente faz também uma leitura, que é em cima de todos os pontos que eu julgo importantes num gráfico, ok? Então ele extrapola um pouquinho esses pontos que estão aqui, tá? Esses aqui são os principais de hoje, e eu pego para fazer esses pontos aqui D-1 e o dia atual, ok? Então eu cravo o que aconteceu no dia anterior com o dia de hoje, de todos os pontos relevantes, e aí eu faço alguns cálculos matemáticos para ele me trazer a partir da mediana quais seriam as DPs para baixo e para cima, que seriam pontos relevantes, né? Então veja, a mediana está dando 48,80, exatamente esse ponto aqui, ó, que ele não tem nada a ver com o cálculo matemático que eu fiz aqui, nesse ponto aqui, ok? Com esse indicador. Então ele mostra para mim, abaixo da mediana, 48,55, que é exatamente onde nós estávamos agora há pouco, agora já foi para 57, ok? E temos aqui o pivot point indicando para mim, e eu acompanho por aqui então e não pela tela, ok? Então eu fico permanentemente sempre olhando essas informações aqui, ok? Porque uma vez que eu entrei numa operação, eu quero saber para onde eu estou indo, ok? E eu tenho muita informação boa, consistente, para poder fazer essa leitura e numa possível entrada de operação para onde nós vamos nos dirigir, ok? Então aqui também ele vai estar o cupom limpo indicado aqui, né, permanentemente. Vamos ter também pelo próprio mercado pontos de máxima, média e mínima, onde isso nasceu em função do dia anterior, ok? E a própria B3 já nos dá esses dados aqui, a gente não precisa nem calcular, mas eu calculo os pontos de abertura justo, máxima e mínima do dia. Só que como ele fica gerando permanentemente, esses pontos aqui, eu pego eles e lanço lá no gráfico, ok? Mas esses dados eu congelo ele, pego ele entre 15 e 9 horas, 8h45 e 9 horas, 15 minutos antes, tá? E ele se torna muito importante esses pontos aí, legal? Agora, outra coisa que a gente acompanha permanentemente é os juros americanos, gente. Se você não tem, aconselho você, coloca essa criança aí. Vou dar uma depurada aqui na informação, que eu acho que eu devo estar com alguma, aqui ó, vou tirar, porque eu sempre estou traçando Fibonacci, né, para a gente conseguir enxergar possíveis alvos, né. Então eu olho de duas formas esse aqui é o famoso Tesouro Americano de 10 anos, tá? E ele se comporta exatamente, ou melhor, ao contrário, o dólar se comporta exatamente como ele. Então eu fico alternando entre o dólar spot e o Tesouro de 10 anos, ok? Para poder entender qual que é a real intenção do mercado. Então imagina que quando ele abriu o dia, fez aqui um topo duplo e começou a cair, isso daqui já é um grande indício de que o mercado vai vir buscar no mínimo esse ponto mínimo aqui. Se ele romper a mínima do dia, a gente tem alvos para poder perseguir. Só que isso a gente já viu aqui, ó. Ele vinha vindo de uma linha DP mais 1 como linha forte, ele não fazia nem a DP mais 2 como linha forte, falhou de fazer de novo, ou seja, ele fez 3 tentativas de chegar na DP mais 2, não conseguiu. Então quando ele falha assim, nós vamos fazer aquela mesma contagem que nós fazemos, né? Aqui passa a ser o ponto 0 e a gente vai contar 1, 2, ó. Ele veio exatamente, literalmente para cá, ok? Então, como é isso que a gente fica esperando que o mercado faça, ele veio aqui e falhou de fazer o DP mais 2, menos 2. Então, de novo, a gente faz a mesma contagem.
se a DP menos 1 foi o ponto onde segurou ele e a DP menos 2 não teve capacidade de tocar nela, então nós vamos ter retorno entre a mediana e o DP mais 1. Então eu estou esperando, se eu estivesse operando, eu estaria esperando ela chegar nesse ponto, ou seja, esse cara aqui, ó, 4.44 seria o alvo para mim, onde ele está chegando, ok? Então, esse acompanhamento, eu fico com a tela aqui do lado, permanentemente olhando para esse dado aqui, ok? Eu abri aqui para vocês enxergarem nessa tela, mas eu tenho uma tela exclusiva para poder ficar acompanhando o T10. E aí eu alterno T10, Spot, entre outros, né? A gente vai dando uma olhada nos juros, nos juros é esse daqui, vamos dando uma olhada no ouro, ok? Então, tá aqui, ó, a gente dá uma olhada no ouro também, porque o ouro acaba influenciando também em cima do dólar, né? Então veja, nesse instante ele está lateralizado, ele bateu também no DP mais 1, ele chegou da tendência, ele bateu no DP mais 2 do movimento, ok? Ele já chegou aqui no DP menos 1 do movimento. Então a impressão que está dando é que ele vai cair. Não estou dizendo que é hoje, mas ele vai cair. Então se ele vai cair, onde que eu fico esperando? Um retorno à média. Ele já retornou, ele está na cara da média. Então talvez ele venha buscar aqui esse ponto que é o DP menos 1, ok? Então a gente vai acompanhando, ou seja, se ele cai, o dólar tende a subir, se ele sobe, o dólar tende a cair, ok? O que mais que a gente olha? Então, ainda que você possa falar assim, cara, você coloca muita coisa no seu gráfico, e eu vou concordar com você, mas eu diria assim para você que é uma necessidade que eu tenho, tá? Então, o seu operacional você vai fazer de acordo com aquilo que você julgue importante. E eu tenho minha deficiência, eu procuro cobrir ela com as informações estampadas aqui na minha frente, ok? Então, por exemplo, essa aqui é os pontos onde requer atenção, ok? Então, aqui é o cupom, eu quero olhar para isso, eu preciso olhar para isso, ok? Então ele está sempre disponível no meio da tela. E aí eu venho aqui e pego onde é que está a POC. Nós ainda não temos essa leitura via plataforma automática, então a gente tem que lançar ela manual, ok? E isso é muito importante porque ela gera para a gente alvos tanto para cima quanto para baixo, ok? Então nessa tela aqui eu não coloco ela, ok? As informações, apesar da POC estar aqui, pode ser que eu poderia colocar aqui. Acho que eu vou até transferir para cá. Aqui seria um ponto legal. Mas eu deixei ela aqui porque ia dar uma limpada nessa tela aqui, né? Então aqui, essa linha roxa foi a POC que eu fiz a leitura anteriormente, né? Então, isso aqui vai de brinde para vocês, ó. Bem simples mesmo. Vamos voltar. Vou colocar ela lá na região que eu falei que eu vou colocar. E aí, uma vez que ela está aqui agora, ó, então a gente consegue visualizar onde é que está a POC e o cálculo necessário para fazer. Então a POC, ó, ela ficou aqui nesse instante no 4870.5. Vamos arredondar para ficar mais fácil o cálculo para a gente. E aqui está, inclusive quando eu fiz hoje de manhã, né? Então eu falei 4870.5. 4870.5. Isso é a coisa mais simples. Você vai multiplicar 0,5% para cima, 0,5% para baixo, ok? Então nós vamos ter 24,35. Então se eu somar mais quanto foi mesmo? 48,66. 48,70,66. 48,70.5 que eu falei que estava adotando. Então o ponto para cima vai ser exatamente esse daqui, ó, 48,85. Ok? Então a gente vê aqui, essa é a mínima, nós temos a máxima aqui em cima e vamos colocar esse valor que a gente encontrou. Então, pela POC nós teríamos alvo aqui em cima, 48,94, 48,95. Ok?
E aí para baixo nós faríamos a mesma coisa, um novo cálculo. Então pegaríamos o 48,70 menos o 24,35, nós teremos então 48,46 para baixo. Então se a gente pegar esse valor aqui, ok, essa é a mínima da POC, lançando ela, a gente vai ter onde que teria sido o alvo nosso também, ok? Então tá aqui, ó, e ele aparentemente está vindo buscar esse ponto. Então nós temos também como a busca de alvo através de volatilidade, né, 3 bandas de Bollinger, ok? Sendo que elas aqui ainda estão respeitando aqueles valores que a gente testou, né, o 89, 233 e o 377. O 1597 para volatilidade não ficou legal, ok? Então eu mantive o 377 nesse caso aqui. E tenho aqui embaixo o lançamento também, que eu pego esse dado aqui antes da abertura do mercado, ou logo após a abertura do mercado, tá? Porque aí ela vai ter influência nesse valor aqui do leilão, ok? Então eu lanço aqui qual que seria uma mínima e qual que seria também uma máxima, ok? O preço justo também está anotado aqui em cima, ok? Então esses pontos passam a ser importante para mim, ok? E eu faço um acompanhamento direto na tela. Então veja, eu tenho os dados de mínima e máxima através das linhas principais, eu tenho o preço justo que eu calculei ele, ok? Ele é feito o cálculo aqui pela planilha, tá? Então ele vai me dar aqui, ó, 49,32 para hoje, né? E como ponto justo para o mercado, então tá aqui, ó, 49,32, ok? Onde que seria a região para que eu tome cuidado hoje, eventualmente, né? Não é assim todos os dias. Ele está exatamente junto aqui do cupom limpo. O ponto máximo e mínimo que está sendo gerado pela POC. Tá? Tô com forte vontade de fazer um indicador para poder... Eu já até tenho, é só adaptar um que eu tenho aqui. Ele já vai traçar, colocar essa linha máxima e mínima da POC e onde que a POC estaria, né? Então eu estaria plotando aqui uma linha aqui, uma para cima, uma para baixo. Tô sério pensamento de fazer isso. E isso facilitaria para a gente, né? Porque a gente consegue visualizar aqui a probabilidade dele se deslocar para onde ele estaria indo. E isso tudo, pessoal, eu estou fazendo esse monitoramento dessas regiões ou para entrar numa operação ou para poder me manter na operação, ok? Então eu já estou dando para vocês assim, ó, todo o desenvolvimento, ok? Para poder falar por que eu entrei ou por que eu não entrei. Exemplo, se eu estou vendo aqui que o mercado está descendo e vai chegar aqui, vai bater no cupom limpo, essa aqui vai ser uma região defendida, ok? Então, como que vai se dar esse movimento? Eu espero ele chegar. Eu estou na operação, se eu estou na operação, beleza. Eu vou me proteger, vou me posicionar, vou começar a cercar o frango, ou eu vou sair a partir daqui, vou abrir mão de alguns contratos que eu estiver com mais de um contrato, ok? Uma vez que ele rompeu o cupom limpo, né, eu vou esperar ele testar esse cupom limpo por baixo também para poder querer saber se eu vou entrar numa operação ou não, ou seja, tem a ver também com o horário, se vale a pena ou não entrar nessa operação, ok? Nesse caso aqui o mercado já fechou, mas veja que ele ficou exatamente amarrado em cima do cupom limpo, né? E no caso aqui eu sempre estou gerando essas informações do tipo a que a gente fez agora, 48,70.5 opa, não é você não, aqui 48,70.5, né? Então com isso a gente passa até aqueles 2 pontos lá que eu falei que ele produz, ok? Então eu não preciso ficar calculando igual eu fiz lá, porque ele já calcula aqui, basta que eu lançasse aqui o valor e eu teria esse resultado já para lançar lá. O que mais que nós temos para que nós possamos olhar para entrar numa operação?
A gente também vai acompanhar aqui o volume at mark, isso, volume at price, ok? Tanto do mini quanto do cheio, ok? Para poder visualizar onde que estão acontecendo os diretos, onde que está sendo o maior volume de negociação. Você consegue visualizar a POC também, né? Que eu coloco os três maiores movimentos, volumes, e aí você consegue ver também onde estava a POC, a 4870.5, tá? Então você consegue tirar informações aqui, você consegue visualizar essa caixa de resistência que vai se formar. Então o mercado precisa romper para baixo para fazer desse ponto um suporte ou uma resistência, né? Se subir ele faz um suporte, se ele descer, romper essa caixa, ele transforma numa resistência, ok? A gente também acompanha o Times in Trade para ver onde que estão as maiores intenções, onde que estão os maiores volumes de contrato que estão sendo colocados, quem é que está agredindo quem, ok? Acompanhamos também de forma assim que classificamos quem são os quem são os players que estão atuando. Em vermelho são os estrangeiros, em azul são os CPFs e em verde são os bancos, ok? Então eu consigo visualizar quem está comprado e quem está vendido nesse movimento que o mercado está produzindo, ok? A gente acaba selecionando 4 players para poder olhar com maior carinho, né? Então nós olhamos para a Tullity, ok? Para XP, para a UBS e para o Bradesco. Esses 4 aqui, eles são extremamente você olhar e procurar não ir contra eles. É muito complicado você ir contra, principalmente porque a UBS, ela dá direção de mercado. Por exemplo, ela está vendedora e pode ver que o mercado despencou. O mercado foi praticamente venda hoje, ok? Bradesco, ele acaba representando aí, mostrando os bancos, né? Talvez apesar de eu acompanhar o Bradesco, eu não saberia responder exatamente o que o Bradesco faz, mas eu sei falar para você que a XP faz. A XP, ela é market maker, então ela está sempre na contraparte. Se o mercado está caindo porque a direção dada pela UBS é de venda, então a XP vai estar comprando, e isso é importante. Porém, a gente percebe como que está o mercado a nível de estrangeiros, né? Nós temos aqui 4 estrangeiros comprando, né? E temos aqui 5 estrangeiros vendendo, ok? Então, mas a direção quem está dando é esse cara aqui, o UBS. E você não pode ver XP e UBS no mesmo lado. Quando eles estão, lambança acontece. É perceptível que a XP, quando ela vem para o lado da UBS, a UBS vai para o outro lado. Agora, quando a UBS vai para o lado da XP, daqui a pouco ele volta de novo para cá. Então ele fica nessa brincadeira de estou comprado, estou vendido, estou comprado, estou vendido, ele sacaneando o pessoal, ok? Agora, quando a XP vem para o lado da UBS, sexta-feira, se não me engano, os dois ficaram do mesmo lado, mas não sei quem estava fazendo a função de market maker. Acho que era a BTG que estava fazendo, Santander, mas enfim, nesse dia foi um dia típico. Normalmente é isso aí, XP de um lado, UBS do outro, ok? Então a gente sempre faz esse acompanhamento, essa visão, ok? Outra coisa que a gente também sempre está olhando é aqui para a agressão do mercado, ok? Então pode ver aqui, ó, que nós estávamos com 52% de agressão vendedora contra 48% compradora. E aí a gente consegue visualizar aqui os comprados e os vendidos, ok? O mercado já está fechado, então não vai dar para mostrar nada do mapa de fluxo. Mas a gente acompanha também aqui para ver as renovações que estão acontecendo, se ela é compradora ou se ela é vendedora, né? E fica mostrando para nós aqui e vendo se acontece absorção ou exaustão do preço, ok?
Então, baseado nisso, a gente também olha quais que são as áreas de valor, onde é que o preço foi praticado com maior volume, né, no mensal, no semanal, no diário ou do dia anterior, tá? Então, quando você vê que aqui é o 4.900, 4.857, 4.857, 4.902, então nós temos aqui, ó, duas regiões importantes, né? No bola-bola, 4.900, e no 48,57 com pontos importantes. O preço normalmente, quando bate nessas regiões, muito provavelmente ele faz tem alguma atuação do mercado ali nessa região, tanto compradora quanto vendedora, ok? Então, com isso agora, a gente pode entrar diretamente para poder fazer uma operação, para pensar em fazer uma operação, né? Porque a gente conhece como é que o mercado está, e aí você sabe que se estiver dentro de uma região acima da mediana até a DP mais 3, nós estamos dentro de uma região vendedora. Se o preço estiver abaixo da mediana até a DP menos 3, nós estamos dentro de uma região compradora. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso de um sinal para mim saber se eu faço uma compra ou uma venda. Então, eu vou tirar aqui os indicadores para facilitar a nossa visão. Ou seja, olha, aqui já era uma região que já gerou, pelo estudo que eu tinha feito, uma possível região de venda, né? Então, olha aqui, ó. Dentro da região compradora, ele me deu uma venda. Então, como ele está bem em cima do limiar da linha da mediana, é o que eu sempre falo, você pode ser extremamente conservador ou não, você pode arriscar, ok? Então, se você tivesse feito uma venda aqui, você teria feito 4 pontos, para mim já é o suficiente, eu preciso de 3 pontos para poder entregar a minha parcial. Então, eu já estaria extremamente tranquilo. Como nesse caso aqui foi final de dia, vamos dar início no dia, ok? Ó, o mercado abriu, ele não me deu nenhuma operação para mim fazer dentro da região compradora, mas quando chegou aqui ele me deu uma compra. Então, eu estaria em cima da mediana, ó. É o que eu acabei de falar aqui de trás também, ó. Como você está em cima da mediana, você vai ter que fazer uma decisão, né? Se você vai realizar uma compra ou uma venda. Se você tivesse feito uma compra, ó, você chegou bem próximo da DP mais 2 e era um ponto de saída, então. Então, se você tivesse feito aí seus... Opa, deixa eu tirar aqui essa criança. Não zoa comigo, filho. Então, se você tivesse feito uma entrada aqui, teria chego ali, ó. 6 pontos, ele tá de sacanagem. Ele, a hora que pega ali, ele tá pegando. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho abaixo. Aí, aqui deu agora. Ele deu aproximadamente em 6 pontos, né? Ou seja, tocou na DP mais 2, é a região de saída, né? Você ficar esperando para ver se ele vai pegar o DP mais 3 para uma abertura é meio arriscado, mas tudo é uma questão de avaliação sua a partir dos indicadores que nós temos, ok? Então nós tivemos aqui uma possível abertura. Agora, o que ele fez, ó? Ele me deu uma sinalização de venda, ó, vermelhinho aqui, ó. E ele está dentro de uma região vendedora, então é ponto de se fazer venda, ok? Estou no DP mais 2, sinalização de venda, então é ponto de você fazer uma venda. Ele fez uma venda, legal, ele fez 5 pontos, legal, era o que eu precisava de 3 pontos, ele fez 5, então eu já estou dentro do game. E aqui, quando ele subiu aqui e tocou próximo, chegou próximo do DP mais 3, é motivo de eu fazer mais uma venda. Não preciso nem esperar esse sinal que ele me deu aqui embaixo, ó, confirmando a venda, tá? Eu posso melhorar meu ponto médio, porque ele não... Olha, sério, isso aqui é o DP 89. Vamos colocar aqui, que eu acho que... Quem que é esse aqui? Ó, o DP aqui, tá aqui, ó. DP mais 2 da tendência. Ele já tocou lá em cima, ó, na DP mais 2 da tendência. Então eu quero ver ele descer e tocar no DP menos 2 da tendência. Ok? Então o movimento já está indicando para mim queda. Então, se eu tenho lateralização
da tendência e queda do movimento, já com toque na tendência, no DP mais 2, então esse fato aqui, ele mostra pra gente que ele não vai voltar aqui para cá e tocar novamente. Ele já está parando, ele bateu uma vez, duas vezes, ok? Tentou tocar no DP mais 3, não conseguiu. Então, uma venda aqui, com tranquilidade, a probabilidade de dar errado é muito, muito pequena. Porque lembra, a DP mais 2 representa 95,4% de probabilidade de voltar e buscar a mediana. E a tentativa que ele fez de chegar no DP mais 3, ele mostra para mim que a probabilidade aumentou, visto que na vermelha, na DP mais 3, é 99,6% de vir buscar a mediana. Ou seja, ele tem qualquer coisa acima de 95 e abaixo de 99 de probabilidade de vir buscar a mediana. Então, uma venda aqui, a partir dessas probabilidades, ela é um ponto muito forte para você tomar uma decisão e tranquilo, ok? De que a possibilidade desse trade dar errado é muito pequena, tá? Então, aí logo na sequência ele veio e fechou aqui na DP mais 1 da tendência, abaixo dele, e gerando um sinal de venda, tá? Então, com tranquilidade você faria essa pontuação aqui, ó, de 17 pontos. Mas se você já está com duplo contrato, dependendo da mão que você utilizar, né? Eu entro com 6 contratos, então com certeza aqui eu estaria com 2 contratos, porque com 3 eu abro mão de 4. Aqui também a mesma coisa, a hora que ele andasse aqui a 3 pontos, eu já abriria mão de 4 contratos, então eu estaria descendo aqui agora com 4 contratos, né? 2 dessa primeira e mais 2 dessa segunda após os 3 pontos. Então, quando chegou aqui na linha central da tendência, ó, 13 pontos, eu estaria 13 vezes 4, 52 pontos, ok? Mas aí a gente tem a liberdade agora de escolher se vai continuar ou não, ok? Porque a gente quer ver ele bater no DP menos 2, e foi o que ele fez, chegou aqui embaixo, ó, 35 pontos com 4 contratos na mão, ok? Isso acho que já é o suficiente para o dia. Já fez, vamos ver quanto tempo. Primeira operação foi aqui e a saída foi a hora que bateu aqui. Isso foi 3 horas e 15 minutos de trabalho. Então, aqui foi às 9h31 e a gente encerrou o expediente às 12h47. Que é aquilo que eu falei. Eu estaria na operação, não haveria necessidade de fazer uma entrada às 11h30, né? E eu me dei o luxo de continuar na operação até as 13 horas, que é o momento que eu entendo que vale a pena chegar. E aí ele fez um pullback e voltou a cair. Não entraria mais, ok? Não vejo mais necessidade, uma vez que ele voltou a tocar no DP mais 2, né? Na verdade aqui ele chegou até a falhar. É que agora ele já está tocando, porque o mercado está virando, já está empurrando ele para cima, por isso que ele tocou, mas ele provavelmente falhou de fazer o DP menos 2. Então aí você conta 0, 1, 2. Ele falhou de fazer o mais 1. E é por isso que ele caiu de volta. Tá? Agora aqui, ó, ele falhou de fazer o DP menos 2 de novo. Então você tem 0, 1, 2. Legal, ó, tá vendo? Ele não tocou no DP mais 2 e aí ele caiu. E aí ele ficou lateralizado e aí está tocando exatamente agora no DP mais 2. Ok? Então o mercado muito provavelmente vai estar virando, vai fazer um movimento de alta, retornando aqui para a mediana da tendência, tá? Que é o 48,84. Então esses são os pontos que eu fico olhando para poder decidir se eu entro ou se eu não entro em uma operação, ok? Esse é a estratégia utilizada a partir do canal de regressão linear. Então, se nós colocarmos agora aqui o canal de movimento, ele já está, o da tendência, ele já está, fica muita linha, mas você tem que fazer alguma coisa para poder enxergar. Então,
eu vou tirar aqui aquela linha que eu marquei aquela hora, né, do 48,60, né, e veja que ele está sendo exatamente um ponto muito importante aqui também, ó. Muito provavelmente, se ele passar desse 48,60 é o ponto de ruptura onde ele vai buscar alvos mais lá para cima, ok? Então, falhou de fazer também o DP mais 2 da tendência, ok? Nós temos aqui o ponto central, a mediana do viés, ele está batendo exatamente nela também, ó, tocou nela, ok? Então a gente tem por probabilidade o mercado fazer um pullback, um respiro e voltar a querer cair aqui, vindo buscar alvos aqui mais para baixo, ó. DP-1, DP-2 do viés, ok? E aqui está aquela marcação que eu falei para vocês, ó, que eu faço logo na abertura, reforçando onde é que ele está, ok? Então fica fácil de ver a direção e o sentido que o mercado está tomando, e quando você entra numa operação, ela já se torna mais assertiva. Esse ponto verde aqui que eu coloquei, ele foi um Fibonacci que eu tracei para essa queda, e aí ele dava como ponto final exatamente aqui nessa região, ó, e ele respeitou violentamente, e isso é muito legal, tá? Então Fibonacci a gente usa bastante, e eu uso essas linhas aqui para me facilitar a vida, porque como o mercado vira, né? Então, exemplo, ó, nós estamos aqui com um movimento, esse aqui é o do movimento, e ele engana a gente, principalmente no início do dia. Então, como já encerrou o mercado, eu venho aqui e coloco ela aqui nessa posição, e amanhã eu sei que ela encerrou aqui. Então, mesmo que ele vira, eu vou conseguir entender que o mercado está subindo ou está descendo, tá? Porque ele vai se deslocar aqui e vai facilitar para mim saber como é que está o mercado naquele instante, tá? Assim como temos aqui, ó, esse ponto é a tendência. Então eu venho aqui e marco o primeiro ponto mais fácil de visualização, é exatamente a mediana. Então a gente vai sempre utilizando aquela técnica do Jack Stripador, né? Vamos por partes. Então eu quero ver ele chegar aqui nesse ponto, porque ele tem que romper a DP mais 3. E ele vai ter dificuldade de fazer isso numa tacada só, ele vai ter que virar até conseguir chegar o preço aqui em cima. Então é por isso que ele vai ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, fazendo essa curva do movimento, ok? Então, ou seja, amanhã provavelmente a abertura não será uma boa estratégia partir fazendo já uma compra ou uma venda, porque vamos precisar esperar para ver o que o mercado vai fazer. Se ele vai fazer uma lambancinha, se ele vai buscar ainda regiões mais para baixo, né? Ou se ele vai já querer fazer essa mudança de direção em relação ao movimento, tá? Eu acho que o vídeo já ficou com 1 hora e 3 minutos, e isso é os pontos que eu entro. Então a estratégia principal está aqui em cima do canal, ok? Então, se der sinal de venda, olha aqui nesse caso, ó, ele deu sinal de venda dentro de uma região compradora, não se faz a venda aqui, ok? Mas ele estava numa tendência de queda, perfeito. Então, se você já estava vendido, você está vendido. Se você não está vendido, você não vende, você não faz nada, ok? Por quê? Porque a estratégia mostra que aqui a probabilidade de dar errado é muito grande. Pelo viés, você está dentro de uma região compradora, ó, mediana, acima da mediana é região compradora, abaixo da mediana é região vendedora. Legal. Ó, tendência, abaixo da mediana da tendência é região compradora, acima dela é vendedora. Então veja que todos eles estão falando compra. A tendência, o viés e o movimento. Então essa sinalização tem que ser desprezada. Você está dentro de uma operação em queda? Legal, continua, ok? Não está? Espera o momento oportuno para você fazer a compra. E quando é o momento oportuno? Quando nós tivermos esses laus aqui aparecendo, ok? Lembra lá desde no início do vídeo, qualquer coisa, volta lá, assiste de novo esse vídeo, tá? Você vai ver que nós começamos exatamente no viés para poder ver onde é que estava aqueles laus, né?
e que a gente gostaria de ver um LAW agora, um high para cima, para poder falar que a gente começa a fazer uma venda. Então esse LAW aqui, ele é ordinário, às vezes ele dá mais de uma vez, por exemplo, aqui eu não sei, mas provavelmente ele pode ter aparecido, tá? Já como ponto final de uma operação. Aqui é uma probabilidade de ter sido a primeira, é uma probabilidade. Então, se isso aqui for a primeira vez que ele apareceu, e eu até acredito que deve ter sido a primeira, porque ele está dando 261 de Fibonacci aqui nesse retângulo verde, então pode ser que ele chegue até aqui inclusive, tá? Porque o 261 está aqui embaixo. Aqui está o 223 em cima e embaixo está o 261. Ou é 2261 com dois fibros diferentes, uma de projeção e uma de retração. Acho que foi isso aí. Então, essa regiãozinha aqui pode ser uma região que ele ainda venha buscar, ok? E aí ele daria um novo LAW aqui embaixo. Por isso que amanhã cedo, terça-feira, dia 21/11, meu início de operação vai ser aguardar o que vai acontecer. Que ele pode vir aqui buscar ainda esse pontinho aqui para baixo, ok? E aí aquilo que eu falei para vocês, ó, eu tinha marcado o viés onde que estava exatamente a mediana. Então veja que a mediana ela se deslocou, ó. Ela estava aqui nesse ponto azul e ela veio buscar esses pontos mais altos. Então isso mostra para mim que o mercado está fazendo esse movimento aqui, ó, ok? Eu costumo fazer uma alusão a um caminhão pesado, né? Um caminhão pesado não faz a curva de uma vez, ele faz bem lentamente, ele faz manobras. Então é necessário que tome esse cuidado, porque senão tomba. E aqui agora esses dias, eu moro perto de uma alça e um caminhão fez a curva um pouco mais pesado dentro da alça. A hora que ele acabou de sair da alça de entrada, ele já tombou na pista. Resultado, parou a pista todinha aqui na frente de casa. Tá? Então é exatamente isso aqui que ele está fazendo, né? Uma curva. Então esperar ele pegar, testar, fazer esse movimento aqui para a gente poder falar, opa, chegou o movimento que eu queria para poder fazer uma entrada. Porque senão ele vai voltar aqui e fazer mais uma, criar linha, né? E aí para depois ele querer ir subir, ok? Então essa é a minha leitura que eu estou dando, até o achismo do Luiz Carlos, né? Tem o achismo lá do Frajola, né? Então tem o achismo do Luiz Carlos também. De duas uma, né? Eu acho que ele está fazendo a curva. Mas se ele não estiver fazendo a curva e vier buscar ainda esse ponto aqui, então é a partir daqui que ele pode querer subir. Veja que nós temos aqui uma região onde deve ser bloqueio, tá? Deve ser bloqueio, porque ele ficou aqui, eu observei, eu passei aqui na frente da tela e vi que ele está aqui há um bom tempinho. Mas enfim, 1h07, indo para quase 1h10, acho que está ótimo. Tá? O que eu olho no mercado para poder fazer a operação? Dúvidas? Deixa aqui suas dúvidas que eu respondo com muita tranquilidade, tá? Ou então, se você quiser, entra na nossa sala, e quem estiver na sala sabe disso, tem liberdade de fazer pergunta. Não entendi o que você falou naquele vídeo lá, o que você olha para fazer uma operação, tá? Então eu acho que lá na sala vai ser mais gostoso, mais dinâmico, dá pra gente tirar as dúvidas online mesmo ali, e tenho certeza que é melhor do que escrito. Mas qualquer coisa pode deixar sua dúvida escrita que eu respondo sim, tá ok? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela atenção e valeu!